O Jorge está perguntando aqui. Fernanda, como foi o seu encontro com um assassino da sua vida passada? Você conseguiu perdoá-lo? Então, respondendo para o Jorge, o que acontece? Eu sempre entendi que não tinha muito o que perdoar para aquele que me matou, uma vez que ele só foi uma pessoa que obedeceu a meu pai, né? O pai da Francine. A dificuldade estava muito mais em perdoar o meu pai, porque seria qualquer pessoa a matar, né? Sim. Então, ali ele era só um capanga, na verdade, né? Só que eu E provavelmente já estava acostumado a fazer isso, né? sim, já é um espírito que veio de muitas. Eu conheço esse espírito, eu reencontrei mesmo, né? E nem por isso eu deixei de eu deixei de sentir o que eu senti naquele tempo, que a Francine sentiu, o medo que ela sentiu dele, Uhum. né? Uma espécie de, não sei como que eu sei que eu tremia inteira. Quando caiu a ficha, quando eu enxerguei a cena e identifiquei a pessoa, não foi tão fácil lidar e eu tinha que ser bastante cautelosa porque era um aluno meu. Então, eu até conto porque eu conheci esse rapaz quando ele era criança, sem querer, porque ele tem um comércio, a família dele tem um comércio aqui perto, e eu fui nesse comércio, e ele era criança, ele estava atrás do balcão, e eu estava esperando que alguém me atendesse. Então, ele levanta assim do balcão, e eu estou em pé, do outro lado. E quando eu olho para ele, eu faço isso. Eu lembro bem dessa cena, que eu fiz eu tive uma reação de, nossa, sabe, de impacto, Sim. né? Aquilo ficou comigo. Depois, anos depois, ele já adulto, então ele vem a ser meu aluno. E eu não reconheci de imediato. Eu fui reconhecer depois de bastante tempo. Quando eu reconheci, eu estava numa fase, não por causa dele, mas uma fase em que eu reconheci muitas pessoas, vieram todas ao mesmo tempo. Eu estava vívida na Francine de novo. Isso foi no ano de 2017, é recente. Eu estava vívida naquilo, só que com mais maturidade para lidar com as coisas. Então eu tive assim uns 2, 3 dias, eu acho que eu fiquei com dificuldade de estar perto dele. Depois que eu me acalmei, em uma determinada situação, ele veio conversar comigo porque ele tinha muito interesse nas coisas do espiritismo, ele também tinha algumas confusões internas, uma busca espiritual, ele é um espírito, digamos assim, em busca de uma evolução mais equilibrado nesta vida, mas com um histórico de ter sido sempre guerreiro. Então ele tem um histórico de muita matança, digamos assim, no passado dele, de muitas outras vidas. E ele. E aí eu lembro que eu falei assim para ele: Fulano, você já percebeu que de 10 palavras que você me dirige, 9 você me pede desculpa ou perdão? Aí caiu a ficha dele. Aí ele entendeu o que eu quis dizer, porque ele estava incomodado com a ideia também de quem era o meu assassino. Porque o espírito dele já estava sentindo e foi se libertando, né, daquilo. Uhum. Mas ali eu já estava melhor para lidar. E eu sempre gostei muito dele. Ele é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande amor. Então, assim, eu entendo o espírito, acho que eu não sou nada perto do histórico, né, que ele carrega, e não tenho que perdoar, não é ele o foco, era o meu pai, e só desejo muita, muita, muita luz a ele nessa vida. Que legal. Eu ia perguntar para você, acabei esquecendo, mas você vai poder falar para a gente quem é o cantor que você... Não, não mesmo. Tá Tá aí bom. algo que não tem como falar, não. Você tem que esperar uma hora bem correta para falar, se vai chegar. Uhum. Então, só voltando nesse ponto, né, do, do rapaz que foi contratado pelo seu pai da outra vida, né? Quando você olhou para aquela criança, você teve esse impacto e passou-se vários anos até você sentir que era ele mesmo. A espiritualidade ela dá uma bloqueada nisso, né? Bloqueou. Que é Eu fui para bloqueada muitas isso, para vezes. que ocorra da maneira correta, né? Exatamente. Porque senão, imagina, se você toda vez que você encontra com ele, você vê aquele cara, você vai manter distância sempre. A não ser que você ainda tenha medo. Se você vence o medo, e se no caso existe a questão do perdão, dependendo da situação, se você vence isso tudo, não tem problema, você vai estar sempre perto daquela pessoa. Entende?
Você vai estar sempre perto. Eu acho que as coisas para mim elas foram num ritmo no sentido de eu ter tempo de vida e amadurecimento para lidar com isso. Hoje, para quem eu atendo, eu consigo proporcionar esse tempo. Eu consigo proporcionar essa informação que eu não tinha, né? Que eu estava me educando ainda. Então, eu tenho muita vivência da minha história, apesar de ser só uma, mas eu tenho muita vivência. Ela me trouxe tudo. Tudo que eu precisava para hoje poder ajudar as pessoas dentro do que elas também permitem, né? E do que elas estão preparadas, porque também tem uma busca de cada um, né? Não é só querer saber, é estar preparado para ver. O Jorge tem outra aqui. Você acredita no grupo karma, de que um mesmo grupo de espíritos tem que encarnar junto até um adquirir mais luz e sair desse grupo? Peraí, eu não entendi. Deixa eu ler de novo. Você entendeu? Entendi. Acho que entendi. Você acredita... acho que ele quis dizer, você acredita no karma de que um mesmo grupo de espíritos tem que encarnar juntos até adquirir mais luz e sair desse grupo? Acho que é Eu isso acho que que ele quis dizer. acho que ele está se referindo quando se trata até daquilo que é do coletivo, né? Existe muito isso, tá? Mas não é só sair do grupo. Por exemplo, assim, ó, o que eu conheço com estudos já de regressões. Você pode ter feito, por exemplo, numa vida, eu vou criar ideias. Tem 10 pessoas aqui. Essas 10 pessoas, elas, sei lá, viveram na era romana, nas invasões romanas, na época que os romanos eram superiores, estavam dominando o mundo inteiro. Eles se achavam o quê? Superiores. Tá? Isso faz parte dos meus estudos recentes. Beleza. Aquela vida foi assim. Teve outras vidas em que esse pessoal não se reencontrou. Cada um seguiu também um destino com outras pessoas que conhece. Vamos supor que tenham sido 10 homens, 10 soldados romanos. Mas esses 10 soldados, eles também tiveram outras pessoas que conheceram. Família, filhos, pais, mães. E às vezes, nas vidas seguintes, eles não se encontram, ou encontra um, encontra outro. Tem uma trilha mais solitária. Aí, de repente, vai ter um novo evento na Terra. E esse mesmo grupo retorna juntos, como os soldados nazistas, por exemplo. A mesma superioridade, a mesma ideia de somos maiores que os outros, vamos humilhar os outros e não vamos gostar de judeus, por exemplo, que já é uma constante. Aí eles tiveram uma oportunidade. Como é que eles vão agir em grupo de novo? É testado naquele núcleo. Você pode ser testado em vários núcleos, dependendo da tua necessidade, dependendo da sua energia. As histórias podem se repetir, sim. Mas isso não significa que seja sempre no coletivo. Via de regra. Porque a evolução é solitária. É só você com você. Sim. Mas existe a coisa da influência e daquele grupo, às vezes, ser testado, sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo na internet, muitos anos atrás, eu vi um vídeo na internet falando das reencarnações de muitas personalidades aí durante o longo da história mundial. E lá eles falam, nesse vídeo, assim, eu não sei qual que é a veracidade dele, né? Mas lá eles falam que os judeus da Segunda Guerra Mundial, eles foram os soldados do rei Davi. Então, assim, isso faz sentido, tem lógica, ou em partes? O que você sabe disso? Eu não tenho absolutamente nenhuma informação sobre Rei Davi. Nada. Já li a respeito algumas coisas. Até tem uma vertente que diz que Hitler tenha sido o Rei Davi. Eu não conheço isso, não posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Eu tenho outra visão de Hitler. Então, eu não estou aqui para, digamos assim, desacreditar, desmerecer, porque eu sei que a espiritualidade, Mário, ela faz umas jogatinas também. Ela joga uma carta aqui, revela aqui, esconde de outro lado,
revela outra. Não quer dizer que estejam certas, não quer dizer que estejam erradas, podem ser perspectivas, né, de alguma coisa. Então, dentro dessa evolução solitária, para deixar clara essa parte, quando a pessoa consegue encontrar a sua própria luz, não importa, o meio nunca vai mexer com ela. Então, mesmo que sejam, nunca são 100% os mesmos, como na época da Boate Kiss, por exemplo, se achou que muitos que estavam ali teriam sido do exército alemão, pessoas que estavam ali sofrendo o que fizeram sofrer antes. De fato, teve. Alguns, mas não são todos. Porque ali também tem necessidades individuais que veio a calhar aquele momento. Então, uma coisa que eu aprendi na espiritualidade é que a gente não pode bitolar, né? Achar que essa regra é assim sempre, que é assim, desse jeito. Não é bem assim. Eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Por isso, muito estudo, muita cautela. Mas, acerca de Rei Davi, eu não consigo sentir isso, para ser bem sincera. Falando de Hitler com o Rei Davi, quanto aos judeus, eu também não consigo ver dessa maneira. Eu percebo, pelo contrário, por experiência própria de anos e de muitas pessoas, é muito difícil a pessoa mudar. Bonita aquela que mudou. Uma pessoa que, às vezes, você veja hoje, você olha bem para os olhos, você não precisa ser médium para isso, você só precisa ter empatia mesmo. E fixar sensibilidade. Você olha para os olhos de uma pessoa que viva de cabeça baixa, que tenha uma certa submissão energética sobre ela. Se você olhar bem nos fundos, se você vê um pouco de dureza nos olhos, talvez essa pessoa tenha sido já muito ruim antes e agora escolheu ser submissa para se redimir. Se os olhos dela são brandos, não. Provavelmente essa pessoa sempre foi submissa. E isso é muito mais constante. Uma vez escravo, pode levar séculos para sair daquela pessoa a ideia de que ele tem que servir. Como demora muito tempo para um narcisista, que hoje se chama narcisista, pega o histórico de um narcisista para ver. É sempre pior, ladeira abaixo, quando é vidas passadas. Isso sem julgar, isso é constatação. Não é dizer que a pessoa é mal, não. Todo mundo é filho de Deus, a gente é tudo igual. E eu acho muito bonito quando a pessoa percebe, nossa, eu tenho um problema na minha alma, eu tenho uma negatividade, eu quero me limpar. E eu adoro gente assim. Essa consciência é linda. Né? Mas o que eu vejo é que a gente tende a ser sempre muito igual ao que foi. É mais frequente isso na minha realidade do que o rompante. Sei lá, de 10 pessoas que eu atendo, uma vai ter rompante. A maioria tem uma tendência. Entende? Porque é demorada a evolução. Sim. Tanto que a gente não sabe amar o próximo como a si mesmo. Olha, a gente está na Terra há quanto tempo? Verdade. Tem muita gente que nem se ama, né? Então não tem como amar o próximo também, né? Mas é isso.